Bem-vindos ao quarto episódio de Por Dentro do G20. Hoje nós vamos tratar das complexas dinâmicas que conectam a sociedade civil com o G20. Nós vamos apresentar vozes dos movimentos sociais, ativismos e vozes de gênero, raça e outras minorias que têm encontrado espaço e eco nos debates globais. Mas esse episódio vai um pouco além das discussões habituais. Nós queremos entender como que o G20 abre espaço para essa participação social. Por isso a gente inseriu, inclusive, as vozes do governo. Até que ponto o G20 está realmente permeável às petições, aos anseios, às demandas que emergem da sociedade civil? As estruturas de poder dentro do G20, elas reagem, incorporam as pressões externas? E quais estratégias que os ativistas utilizam para garantir que suas vozes sejam ouvidas? Bom, nós vamos começar com as intervenções do governo, inclusive do presidente Lula, e vamos ouvir vozes da sociedade civil que buscam a construção de políticas inclusivas e que lutam por inserir pontos na agenda do G20 em direção ao futuro mais justo e representativo para todos. Eu queria dizer que o Brasil está presidindo o G20 neste ano. E o presidente Lula definiu os 3 temas que nós vamos debater: o combate à desigualdade e à fome, o enfrentamento às mudanças climáticas e a produção de políticas com sustentabilidade ambiental e um debate sobre a governança mundial. 2 trilhas norteiam o G20, a trilha econômica e a geopolítica. O presidente Lula criou uma 3ª trilha na prática, que é o G20 social. Então nós estamos debatendo com os 13 grupos de engajamento e estimulando que a sociedade civil no mundo inteiro, nas 20 economias mais potentes do mundo, mas os convidados, que esse debate interfere no mundo como um todo. Que a sociedade civil desses países possam discutir conosco. E nós vamos fazer, e vou caminhando por fim, uma cúpula social nos dias 14, 15 e 16 de novembro no Rio de Janeiro, no Brasil, antecedendo a cúpula dos chefes de Estado. E nós queremos que no primeiro dia tenha um debate autogestionado, onde a sociedade civil possa discutir e colocar as suas angústias, os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos. E que os grupos de engajamento possam discutir nos 3 temas. E no dia 15 nós vamos debater os 3 temas que está como base para o G20. No dia 16 a sociedade civil vai apresentar um documento ao presidente Lula, que nós estamos negociando para que seja apresentado pelos membros da sociedade civil na cúpula dos chefes de estados, esse documento da visão do povo, da sociedade civil, daqueles que são atingidos pelas políticas que são decididas no ambiente do G20, mas que não participam dessa decisão. Então é importante que a gente possa construir esse momento e que esse legado seja um legado da presidência do Brasil para o mundo no ambiente do G20. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais. Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave
na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina. Mesmo nos países ricos, aumenta o apartheid nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Não sei se eu dei algum spoiler, mas assim, fala um pouquinho mais sobre esse ponto da economia do cuidado, se é um pouco disso que eu mencionei e como é que isso está sendo debatido no grupo, como é que está a aceitação dos demais integrantes do W20. A gente ficou feliz porque a aceitação foi ótima em relação à economia do cuidado. Esse é um tema que de uns 3, 4 anos para cá ganhou uma relevância, não só no Brasil, mas nos outros países. E quando nós trouxemos o tema para as delegadas, ele foi super bem aceito, né? Porque todo mundo entende que a economia do cuidado é o fator que vai mudar o jogo para a vida das mulheres. Para ter um pouquinho de dado, 80% da economia do cuidado no planeta é feita por mulheres. Como você adiantou, a economia do cuidado é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes. Então, esse trabalho é majoritariamente feito por mulheres. E qual é a questão, né? É um trabalho que não é reconhecido, né? Esse é um primeiro ponto, ele não é reconhecido socialmente. Ele não é valorizado financeiramente, ou seja, ninguém recebe, as mulheres não recebem por cuidar dos filhos, das famílias e por aí vai. E o terceiro ponto da economia do cuidado é que ela não é compartilhado. Não está escrito em lugar nenhum que o cuidado deve ser feito só por mulheres. Não é uma coisa do DNA, de capacidade cognitiva. Homens e mulheres podem cuidar, né? Isso não é uma tarefa que deveria ficar exclusivamente para mulheres. E aí, qual é o ponto? Essa economia do cuidado, que sobrecarrega as mulheres, que traz um trabalho não reconhecido, não valorizado e não compartilhado, cria um universo absolutamente impossível para as mulheres alavancarem carreira, tocarem os seus negócios. Exemplo das empreendedoras que dedicam de 3 a 4 horas, às vezes a menos, para o negócio, porque elas têm que cuidar da família, dos filhos e por aí vai. Então, quais são as nossas propostas dentro do W20? Primeiro é ter um novo setor de crescimento para a economia, considerar a economia do cuidado como uma economia. A conjuntura atual traz o Brasil se recolocando geopoliticamente como um ator relevante. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o G20 vem é por conta de uma pauta econômica, é uma ampliação do G7, depois do G8, tem os países emergentes, né? Eu gosto de falar dos países do mundo majoritário, Então, o Brasil está se colocando geopoliticamente muito bem com o governo Lula. Acho que as questões das guerras, principalmente a questão em Gaza, a forma como o Brasil se colocou na ONU, é uma estratégia que eu acho que tem que ser assim. O G20 eu acho que cai muito bem esse ano sendo no Brasil. A gente teve também a discussão do NET Mundial mais 10, porque é no Brasil, porque a gente tem o CGI no Brasil, que é o Comitê Gestor da Internet, que de fato é multissetorial, mas isso é outro papo. No resto do mundo não é bem assim. E acho que o G20, ele coloca essas pautas, a gente consegue se aproveitar dessas pautas, a gente está falando de desinformação, a gente está falando de governança da internet, e tem entre muitos outros assuntos. Vou me meter mais a esses que faz parte do que a gente está trabalhando. Acho que um ponto específico de dizer sobre distância, se está próximo, se não está, fato é que novembro está longe. Dentro do nosso tempo de trabalho, acho que novembro a gente ainda vai ter esse debate, a gente vai ter essa discussão, mas esse ano é ano de eleição. A gente também tem que colocar que, apesar de geopoliticamente o Brasil tá entrando muito forte, é uma oportunidade muito grande de incidir, de mobilizar, de trazer a pauta, isso vai acontecer. Isso com certeza vai acontecer, eu não tenho dúvida. E a gente vai discutir isso com mais carinho nos próximos meses. O que a gente sai daqui hoje dos eventos de NET Mundial e de integridade da informação vai ser insumo para o que a gente vai trazer no G20, no evento de novembro mesmo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, esse ano de eleição, a gente tem muito trabalho para fazer na rua. A gente tem o nosso candidato aqui em São Paulo, que é o Guilherme Boulos. E a discussão que a gente vai poder trazer no G20 ainda vai ter que ser construída. De fato, ele ainda vai ter que ser as mobilizações, pensar como que vai ser isso no Rio de Janeiro, o que vai estar quente lá naquele momento.
E então esse é o cenário que eu coloco como incidente. É importante, a gente entende que é o núcleo de tecnologia dentro do movimento social, então faz parte acho que é importante essa tarefa política de estar nesse espaço, porque a gente está aqui, a gente é o único movimento social, pelo menos que eu vi, que está nesse espaço. A gente entende a nossa importância de estar nesse espaço também lá no Rio de Janeiro em novembro, mas vamos assim, cada momento no seu lugar. Assim. Acho que, complementando o Alê, eu acho que existem 2 momentos muito importantes dessa participação do G20. A primeira é essa questão do advocacy, que é fazer mesmo uma provocação de estar numa perspectiva bem pé no barro, junto à periferia, junto a parte da população que tem menos condição de ter um lobby e ser ouvida nas construções das políticas, tanto a nível municipal, estadual, quanto nessa discussão global que o G20 se proporciona a fazer. Mas também, por outro lado, o que se discute aqui está numa imensa distância, anos-luz, da realidade da pessoa na periferia que está sendo impactada pelas discussões e por como essas políticas estão feitas. E como a gente aceita que a tecnologia esteja no nosso dia a dia. E esses dois pontos eles são muito divergentes. Como movimento social, a gente precisa atacar esses 2 caminhos. Então é muito importante estar aqui para poder fazer essas provocações, poder dar essas perspectivas e colocar essas perguntas para que os legisladores, os reguladores consigam pensar com essas provocações em mente. Mas o mais importante para o núcleo de tecnologia é construir esse pensamento crítico, a formação de organização e comunidade na periferia. Por isso, a gente nunca pode deixar de falar do letramento digital e desse entendimento de como o povo pode se apoderar dessa tecnologia. É importante a presença e as discussões nesses ambientes, mas a realidade é a gente vai ter um mundo onde a integridade da informação vai ser sólida quando a gente tiver uma sociedade civil que tenha capacidade crítica de organizar e entender o que é um fato, como esse fato se percorre na rede, como os algoritmos estão recomendando aquilo para ela e como ela pode, de fato, utilizar a tecnologia como ferramenta e não como um consumo passivo do que as Big Techs querem que ela consuma. A participação na sociedade civil, desde o início do governo, foi considerada, desde a campanha, né, foi identificada como prioritária para a reconstrução institucional da democracia brasileira. E o Brasil acredita que isso deve ser levado ao plano internacional também. O Brasil sempre foi muito favorável, quer dizer, nem sempre foi muito favorável, mas os governos progressistas no Brasil, os 2 governos do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma Rousseff, e agora novamente, sempre foram muito favoráveis a uma maior presença da sociedade civil no debate, na formulação de políticas públicas, né? E então, na presidência brasileira do G20, nós podemos falar com tranquilidade que o que nós estamos fazendo tem sido inédito no grau de interação que nós temos tido com a sociedade civil e na formulação de espaços que permitam que os grupos de engajamento e que outros membros da sociedade civil dialoguem com os atores do G20. Então, nós já fizemos sessões dedicadas à sociedade civil no nível de vice-ministros, da Fazenda, de bancos centrais. Nós fizemos vários eventos paralelos sobre tributação, sobre desigualdades, sobre combate à fome e à pobreza, sobre financiamento à mudança de clima. Foram exercícios muito importantes e agora, em novembro, o governo brasileiro, não o Ministério da Fazenda, mas nós estamos apoiando e participando, vai promover o G20 Social, né? Uma cúpula social do G20, logo antes da cúpula de líderes e quando nós esperamos muita gente no Rio de Janeiro para debater, para discutir, para cobrar, para criticar. Eu acho que é muito importante esse tipo de interação. Então,
o que nós estamos fazendo é realmente dar um passo além em termos de participação social da sociedade no G20, e a gente espera poder conversar aí com os sul-africanos, com os americanos e com outros países que vão nos suceder na presidência do G20, para que esse nível de participação seja pelo menos mantido, se não aprofundado, quando possível. Bom, eu acredito que o G20, né, agora no Brasil, teoricamente, traria essas possibilidades de uma participação maior da sociedade civil, sobretudo em relação a problemas que são importantes, né, para o Brasil. Afinal de contas, o G20 anterior foi na Índia e o próximo é na África do Sul. Então, salvo engano, é a primeira vez que há 3 G20 seguidos, né, no chamado Sul Global. Mas como qualquer mecanismo, né, multissetorial, há alguns desafios, né, sobre participação social, uma vez que muitas das atividades, né, relacionadas ao G20 ou aos grupos de engajamento não possuem suporte, né, à participação social. Isso é um desafio, porque mesmo na sociedade civil sabemos que existem concentrações, então algumas organizações da sociedade civil possuem mais poder, né, para participar dessas atividades, e às vezes isso é uma barreira, né, à participação. Do meu ponto de vista, pude participar de algumas atividades, né, tanto do G20 quanto do C20, que é o grupo, o Civil Society, né, que é focado na sociedade civil, onde me parece que há possibilidade de conectar organizações, né, ativistas e pesquisadores ainda mais frutífera do que a transformação, né, dessas recomendações em políticas públicas mesmo, né? Porque quando se chega, né, à efetividade da coisa, a gente sabe que ainda há muito a ser feito e não se encerra, né, nas recomendações. Bom, especificamente sobre o G20, eu acho que houve um caso que exemplifica muito os desafios, que foi o encontro que houve no início de maio em São Paulo, que foi um encontro promovido pelo G20, né, pelo grupo de digitalização do G20, que recebeu, né, stakeholders e pessoas influentes dos vários setores para discutir questões relacionadas aos vários eixos vistos como estratégicos, como integridade da informação, inteligência artificial, infraestrutura e outros. E o evento trouxe, né, exposições multissetoriais, mas um dos painéis, né, onde o ministro Silvio Almeida participou, né, o nosso ministro de Direitos Humanos, houve a participação do ministro e de pesquisadoras em torno do mundo, né, que analisam os impactos das plataformas. Por exemplo, a Cristina Wilford, que é de uma organização que se chama She Persisted, que defende, né, mulheres online e combate, né, a violência de gênero online, e uma professora da Indonésia, né, que trouxe as temáticas sobre o impacto das plataformas e a falta de responsabilidade das grandes plataformas de mídias sociais. Houve também, né, a representação de uma VP sobre políticas públicas da Meta, e a fala do ministro Silvio Almeida, que, em consonância, né, com as ativistas e pesquisadoras, fez uma fala enfática e forte sobre algo que todos nós aqui, em grande medida, sabemos, né, sobre os impactos das plataformas, a falta de transparência relacionada a processos democráticos, a absoluta falta de transparência sobre mecanismos de moderação de conteúdo e a cereja do bolo, né, o fato de que as grandes plataformas têm agido contra essa regulação e transparência, inclusive utilizando desinformação para lutar, por exemplo, contra a nossa proposta de regulação de plataformas. O ministro Silvio Almeida foi ovacionado, né, porque era uma demanda social, né, algum figurão, né, do grande escalão do governo brasileiro trazer isso em pauta de forma enfática. E a representante da Meta e do Facebook, né, se incomodou muito, ao ponto, né, de
colocar isso na mídia, né? A imprensa circulou depois que ela teria reclamado, né? O que é muito preocupante, uma vez que o setor privado, né, deveria estar aberto às críticas e ajustar caminhos nesse sentido, né? Então, me parece que o que foi discutido ali não é algo que, tecnicamente, digamos assim, vai tocar atores que são responsáveis pelos problemas, como as Big Tech. Então, no final das contas, a questão é política, é de poder, e como realizar efetiva enforcement das regras que a gente possa chegar a discutir. Bom, a perspectiva, né, da União Europeia, por exemplo, é uma perspectiva que está muito fincada na abordagem colonial, né? Boa parte dos analistas identificaram que a proposta europeia, na versão final, traz alguns mecanismos de defesa de direitos humanos para os territórios específicos, né, da União Europeia, mas trazem muitas exceções para tecnologias de fronteira, tecnologias relacionadas à migração, e exceções ligadas, por exemplo, a conceitos como defesa nacional, que a rigor permitem, né, a utilização das tecnologias contra as próprias populações, né? Então, nesse sentido, eu acho que não há nenhum governo atual, né, do G20 que tenha essa perspectiva realmente, né, responsável sobre a inteligência artificial, mas somente alguns caminhos de mitigação intermediários, né? Por exemplo, a implementação de relatórios de impacto algorítmicos para tecnologias utilizadas no próprio território, né? Como já existe no Canadá. Só que quando a gente pensa como essas tecnologias são vendidas fora, né? É algo que que eu li recentemente, a pesquisadora Joana Monaguedo, utilizando o termo dumping ético sobre tecnologias de vigilância, onde algumas potências, né, tecnológicas acabam vendendo as tecnologias problemáticas para fora, que é algo que já acontece, né? Mencionando o Canadá de novo, quando a gente pensa a proteção ambiental. Países como Canadá e Noruega têm proteção ambiental bem forte internamente, mas literalmente, né, ajuda a destruir a Amazônia, por exemplo. Bom, eu acho que essa questão é muito interessante porque a perspectiva multissetorial, de modo geral, né, é desafiadora porque há assimetria de poder. Quando a gente pensa, por exemplo, sociedade civil, setor privado, ou as chamadas think tanks, né, que representam basicamente o setor privado. Aí eu posso dar um exemplo sobre um debate entre dois grupos, né, que é o grupo de economias e inclusão econômica, né, que tem uma perspectiva antirracista do C20, e a perspectiva de inclusão financeira do T20, que representa as think tanks. O documento em conjunto entre esses dois setores, por exemplo, entre esses dois grupos, apesar da perspectiva do C20 trazer a perspectiva antirracista desde o título, não me parece que trouxe os mecanismos explícitos, né, para o combate à discriminação racial, que eu acredito que estejam no documento, né, do grupo específico da sociedade civil, mas quando se negocia com os outros setores que, a rigor, se beneficiam, né, das obtenções, isso é diluído. Então, isso é uma problemática. Especificamente sobre tecnologias digitais, um avanço, ao menos na perspectiva de consensos, né, da sociedade civil, é que o documento do C20, do Grupo 7, né, de Digitação e Tecnologia do C20, inclui a perspectiva de inclusão no item de inteligência artificial, que estabelece que os grupos afetados, né, pela inteligência artificial devem estar em processos decisórios, em mecanismos de transparência e afins. E aí isso, outra vez, né, está em contradição com a nossa perspectiva legislativa. O atual projeto de lei, né, da regulação de IA no Brasil, tem 3 entidades, ou 3 conselhos, né, que estariam responsáveis, né, pela supervisão da regulação de inteligência artificial, mas não há ainda, a gente está lutando por isso, né,
previsões explícitas da participação da sociedade civil e de perspectivas multidisciplinares sobre a inteligência artificial, seja na supervisão, por exemplo, de relatórios de impacto, ou o embrionário conselho de especialistas que vai ajudar, né, as entidades que estarão à frente desse processo. Então, eu acredito que sim, há alguns avanços conceituais, mas em termos de políticas públicas é algo que será necessário lutar em prol disso, né? Tarcísio, tem, então, aquela pergunta assim, final, assim, a questão no final das contas, olhando, né, o G20 e os seus outros arranjos, né, C20, etc., você acha que o que vai sair de fato? O que você acha que vai sair? O que você gostaria, dentro das limitações de negociações internacionais, você acha que deveria sair? Porque são coisas diferentes, né? Eu acho que o que deveria sair, isso é uma perspectiva um pouco mais sincera, digamos assim, né? Que enfrente, literalmente de frente, né, os problemas ligados, né, à intensificação da desigualdade graças à implementação de tecnologias algorítmicas, que são tecnologias em sua grande medida, como são feitas hoje, né, para aumentar a exploração, né, do trabalho e outros diferentes tipos de opressão. Mas o que eu acho que pode sair, né, em termos efetivos, considerando as assimetrias de poderes, mais argumentos que possam, digamos assim, pressionar atores políticos com alguma, né, responsabilidade com projetos de país, né, como é o caso do nosso atual governo federal, apesar das controvérsias e problemas, porque também é uma arena de construção de imagem internacional. Então, o fato, né, do presidente Lula ter encomendado e feito uma escuta pública, né, através do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o plano de inteligência artificial para ser lançado esse ano, né, está relacionado a isso, né? O Brasil quer se posicionar de uma forma relacionada à inovação e à liderança, né, enquanto uma potência do sul global. E isso significa tanto abertura, né, para a incidência de um setor privado tacanho, para tentar transformar a inovação em mecanismo de vigilância, por exemplo, quanto possibilidade, né, da sociedade civil pressionar por mais responsabilidade no fomento e regulação de tecnologias. Então, eu acredito que esse meio termo é possível, né, é o que a sociedade civil tem tentado fazer. Como vimos nesse episódio, nas entrevistas que trouxemos, o G20 ainda tem um caminho a percorrer para realmente incorporar as pautas da sociedade civil no centro dos seus debates. Sabemos que isso é muito, muito difícil, né, dada a composição, né, que é constitutiva do próprio G20. Embora a decisão do Brasil de abraçar o C20, envolver grupos da sociedade civil, seja um passo muito promissor, necessário, nós estamos vendo que isso não está sendo suficiente, né? No cenário internacional turbulento, se as iniciativas não forem acompanhadas de um compromisso genuíno, na integração das demandas da sociedade civil nas decisões globais, o que vai acontecer é que muitas dessas proposições correm o risco de tornar apenas textos de fachada. O desafio que se coloca, portanto, para a gente é garantir que as vozes de gênero, raça, outras minorias, que trazem perspectivas vitais, urgentes, não sejam apenas ouvidas, mas que suas propostas sejam efetivamente integradas às políticas, às declarações finais do G20. Esse foi mais um episódio de Por Dentro do G20. Eu peço que vocês divulguem, curtam, comentem
compartilhem e acompanhem os próximos episódios. Até mais, pessoal.